numa sociedade em que se disputa, em que se explora, em que se despeja, em que se segrega. Mas, dentro dessa sociedade, existe um tipo de gente que não é feliz enquanto houver desigualdade. Essas pessoas, elas se intitulam socialistas, porque elas querem outra sociedade. Elas querem uma sociedade de gente solidária e feliz. Elas querem que todo mundo tenha uma casa digna para botar o filhote, como eu vi aí gente com bebê no braço. Então, para esses que estão chegando agora, eu acho que eu falo em nome de todo mundo que está nessa luta há muito tempo. Sejam bem-vindos. Nós vamos lutar com vocês, mas vocês têm que lutar com toda a sociedade brasileira que quer mudar a desigualdade na sociedade. Porque o nosso negócio não é tornar cada um proprietário. Por que o capital imobiliário, vocês sabem do que eu estou falando? Por que as empresas que produzem a cidade, que estão mudando a cara dos nossos bairros, que estão construindo torres e despejando o povo, por que elas não querem pobre dentro da cidade? Por quê? Desvaloriza. Não é, elas até precisam dos pobres, porque eles precisam de empregados, empregada doméstica, não é? Faxineira. Mas eles querem esse pessoal morando longe. Porque quando o pobre está do lado, olha a favela do Moinho, quando o pobre está do lado, desvaloriza o metro quadrado. E essa é a máquina que move a cidade. É a máquina do capital imobiliário. Quem nunca ouviu falar disso, pode começar e não esquece nunca. Porque até o fim da vida, vocês vão ouvir dizer o que o capitalismo faz com tudo no mundo. Tudo se torna mercadoria. Por que vocês não podem morar dentro da cidade? Numa moradia digna? Porque custa. Se vocês têm dinheiro, pode. É só comprar. Mas vocês sabem que não é pouca gente que precisa de moradia, não. Vocês sabem mais ou menos quantas pessoas nas cidades brasileiras, Pará, Recife, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, a grande São Paulo aqui, quantos moradores dessas cidades moram ilegalmente, fora da lei? Vocês têm ideia? Certos lugares, metade da população, como Belém do Pará, mais de 50%. Salvador, 30% da população ou mora em favela, ou loteamentos ilegais, ou em cortiços. Então é uma parte da população brasileira que está nessa condição. Isso a Globo não dá. Isso a Rede Globo não mostra. Por que a Rede Globo não mostra, hein, gente? Por que isso, quando aparece nas novelas, aparece de uma forma toda charmosa? Maquiada. Até os pobres são charmosos nas novelas da Globo. Glamourosos. Glamourosos. Nós temos na televisão
uma máquina de idiotização da população. É pegar, aquilo é que é droga, aquilo é que é tóxico. Vocês, para terem uma ideia, pensa assim, eu estou sofrendo para chuchu. Eu estou tentando resistir. O que foi? Deus me esqueceu? Olha esses incêndios aí nas favelas que eles querem tirar do caminho. Não. Isto é natural numa sociedade como a nossa. É um processo natural. Há 20 anos atrás, quando não tinha tanto dinheiro para o capital financiar as construtoras, havia até uma certa flexibilidade. O povo podia até se instalar devagar em alguns lugares da cidade. Hoje não, hoje o capital está bombando. E eu quero falar um pouco sobre isso. Então, vocês até podem, mas eu não vou gostar, eu vou falar sinceramente, de que alguém chega aqui e fala, olha, isso tudo não me interessa, eu quero minha casa. Eu não quero falar com essas pessoas. Essa conversa dessa mulherzinha aí não me interessa. Aqui a conversa é sim de quem é poder, quem tem força para esmagar a sociedade brasileira do jeito que está esmagando. E como é que nós podemos reverter esse processo? É disso que se trata. Eu acho que é por isso que eu fui convidada para vir aqui. Por essas pessoas que eu admiro tanto. Por esses heróis aqui. Não é? Que estão aí na luta dos moradores de rua. Muita gente não mora na rua, mas está aí ajudando a luta dos moradores de rua. O pessoal da Defensoria Pública, da Ouvidoria, tem salários bons, mas está aqui num domingo de manhã. Tem gente aqui há décadas que está lutando. Por quê? Porque quer mudar a sociedade. Vocês não vão, aqueles que querem só moradia, não vão resolver o problema só com uma moradia. Nós precisamos, primeiro, de moradia digna. Segundo, nós precisamos de emprego. Nós precisamos de creche. Nós precisamos de alimentação saudável. De educação, porque o que se faz com a educação nesse país também é massacre. Vocês querem ver como a gente faz uma ponte rápida? Além da moradia, nós precisamos de canais de TV, de jornais e de revistas decentes que falem a nossa língua. Eu posso estar numa moradia lá no fim do mundo, onde o Judas perdeu as botas, e não entender nada do que está acontecendo, e votar num calhorda de um corrupto, porque eu não entendo o que está acontecendo. Nós precisamos nos informar. Nós estamos cobrando isso de cada um nesta sala. Nós precisamos nos informar. Porque a elite tem tudo, gente. Tem todos os advogados que ela pode pagar. Tem todos os lobistas que ficam na Câmara Federal, Estadual, Assembleia Estadual e a Câmara Municipal, fazendo o jogo que eles querem. Eles têm
juízes das mãos. Eles têm uma parte de todo o sistema judiciário nas mãos. Eles são muito fortes. Eu acho que a gente tem que reconhecer quando a gente é fraco. Reconhecer é uma coisa, fraquejar é outra. Então, nós temos que nos organizar. Nós temos que nos informar. Nós temos que discutir qual é a melhor estratégia e o melhor caminho a ser tomado. E nós temos que nós temos que entrar pelas contradições. O que eu estou falando? Conversem aqui com o pessoal da Defensoria Pública e com os advogados. As leis, pasmem, não esqueçam o que eu vou falar. As leis estão do nosso lado. Vocês sabiam disso? As leis estão do nosso lado. Os juízes não. Neste país, as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias. Quando se trata de pobre, a lei é uma. Quando se trata de rico, a lei é outra. E uma das causas da nossa desmobilização recente, durante o governo Lula, foi que, uma delas, que nós lutamos muito por novas leis, por novas instituições. Nós conquistamos o Ministério das Cidades, nós conquistamos o Conselho das Cidades, nós conquistamos a Conferência Nacional das Cidades, nós conquistamos o Estatuto da Cidade, nós conquistamos os planos diretores participativos, nós conquistamos uma lei do saneamento ambiental, básico, aliás. Nós conquistamos uma lei para a coleta do lixo e nós conquistamos no ano passado uma lei, a lei da mobilidade urbana, que dá prioridade ao transporte coletivo. Falta lei, gente? Eu quero ouvir, porque ninguém pode esquecer isso. Falta lei? O que acontece então? Falta aplicar a função social da propriedade, uma série de instrumentos. Nós, os urbanistas, ficamos lá com os advogados discutindo cada vírgula para colocar na lei. Lutamos pela lei, lutamos pelo Ministério das Cidades. Eu lutei durante 40 anos e fui com o Lula para Brasília para criar o Ministério das Cidades. Agora, quando eu vejo um cara do PP comandar o Ministério das Cidades, o que vocês acham que eu sinto? Revolta. E raiva. Raiva! Todo mundo mora na metrópole, não é? Essa metrópole não tem governo nem planejamento metropolitano. Ela é fragmentada, não é? Cada prefeito, cada Câmara Municipal atira para um lado. Isso já torna impossível, porque o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, por exemplo, os córregos, eles não sabem quando o prefeito é de São Paulo, ou de Diadema, ou de São Bernardo, ou de Mauá, ou de Franco da Rocha, ou de Cajamar, ou de Osasco. O Rio não sabe. Quando é hora de fazer enchente, o problema não é municipal, o problema é estadual. Muita coisa nessa cidade, o problema é estadual, é metropolitano.
a coleta do lixo. Onde é que vai pôr o lixo dessa metrópole? A captação da água. Onde é que nós vamos tirar a água para beber? O esgoto, porque aqui que eu saiba ninguém tem uma rolha, não é? Olha, e haja, hein? Então nós precisamos de conduzir esse esgoto, porque nós não podemos conviver com ele. Ele é uma fonte de doenças. E São Paulo? São Paulo é riquíssimo, a capital, mas é muito pobre também. O que está acontecendo a partir da globalização, que quem não sabe o que é depois vai procurar se informar, que é uma mudança, está havendo uma mudança no mundo, está havendo uma mudança no Brasil inteiro, no território brasileiro. Para vocês terem uma ideia, as cidades médias estão crescendo menos do que as metrópoles, não é, no Brasil. As cidades, o movimento o movimento de população que vinha para as metrópoles está indo para o centro-oeste, está indo para o norte do país. O país está mudando muito. E está mudando um pouco por causa da influência do agronegócio. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já ouviram falar que a concentração, que a propriedade, o latifúndio está se concentrando mais e mais no Brasil? Vocês já ouviram falar que os nossos alimentos estão envenenados? Nós somos hoje o país que mais consome agrotóxico. Agrotóxico é venenoso, mas produz aqueles produtos que a gente acha bonito, aquele morangão, aquela melanciona, não é? Aquele caquizão, tudo mantido com veneno. Tem veneno até para matar o mato, gente. Nem carpi hoje eles querem contratar gente. Eles matam com mata-mato. Como é que chama? Roundup. Que é ultra venenoso. E o Brasil hoje é o maior produtor de grãos, soja, milho, carne. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo. Celulose, que é matéria para fazer papel. Minérios. A gente exporta minério para a China e depois compra o trilho, porque a gente não produz o trilho, a gente exporta. Então hoje, uma das principais forças no Brasil é o agronegócio, que está ocupando terra dos índios. Ali pode, gente, ali é ilegal, mas ali pode. Que está ocupando terra dos quilombos, que está expulsando os pequenos agricultores para as favelas urbanas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma luta nesse país pelos índios, pelos negros dos quilombos e pelos negros que estão sendo massacrados nas periferias, como o Mano Brown bem fala. Pelas mulheres que apanham, pelos adolescentes que não têm uma educação de qualidade, pela despoluição do ar e dos nossos rios, pelo transporte público. A questão da moradia é a questão de todos esses agentes e atores que eu estou falando aqui. E a nossa questão, a questão deles é nossa e a nossa é deles.
Então, o que vocês vão discutir hoje à tarde nas oficinas? Uma questão em todas as oficinas é como é que nós vamos nos fortalecer e construir a unidade com os índios que estão lutando até com a vida, se suicidando para chamar atenção. Com os jovens da periferia que estão aí denunciando no hip hop, no rap, com os negros, com as mulheres, com aqueles que lutam por melhores salários. Então, essa luta é a de todo mundo. Nós já tivemos um tempo em que nós fomos mais fortes. A luta do movimento de moradia juntava milhares de pessoas a hora que queria. Nós conquistamos muita coisa. O que acontece hoje, além da nossa fragilidade, porque muitos de nós entrou na institucionalidade, entrou no aparelho de Estado. Isso não vale para aqueles que estão dentro do aparelho de Estado como profissão e nos defendendo, mas vale para todo mundo que entra nos conselhos achando que vai mudar o mundo. O mundo a gente muda nas ruas. Mesmo que a gente tenha um governo que muitas vezes está do nosso lado, se a gente não estiver nas ruas, os poderosos vão mandar nesse governo. É isso que nós estamos vendo. Essa história de governabilidade, tem que fazer acordo com todo mundo. Se nós estivermos nas ruas, nós vamos conquistar aquilo que nós precisamos. Então, parte de nós pode ir para o aparelho de Estado, para os conselhos, parte não. Tem que ficar firme, independente. Na cidade de São Paulo, em todas as cidades brasileiras, nos últimos 5 anos, ocorreu uma mudança muito forte. As grandes empreiteiras de construção, quem são elas? São aquelas que fazem barragem, portos, aeroportos, avenidas, viadutos, pontes, que hoje estão vindo para dentro das cidades, para a área da moradia. Então, capital imobiliário, grandes empreiteiras, fizeram uma articulação, elas têm as câmaras municipais nas mãos, porque eles têm muito dinheiro, e hoje eles estão mandando na cidade. É uma articulação fortíssima, gente. E nós, na cidade de São Paulo, vamos discutir, vai começar a discussão do plano diretor. Eu costumo dar risada, porque eu já discuti tanto o plano diretor, né? Mas, e a mídia adora, né? Sempre falar, essa cidade não tem planejamento, né? Sempre teve o plano diretor, mas como qualquer lei, ele fica lá meio esquecido. A discussão do plano diretor é uma das oportunidades da gente se manifestar, não é a única não, tá? Não vamos jogar toda a nossa força só nisso, porque enquanto eles fazem a gente ficar discutindo a lei na Câmara Municipal, eles vão passando rapidinho com essa história aí de Arco do Futuro. Tá certo? Então, pessoal, na época da Erundina, a gente tinha um foco. Era a cidade esquecida, a cidade ilegal, a cidade que ficava longe, a cidade que não tinha todos os benefícios que o centro da cidade tem, não tinha transporte, a cidade em que as pessoas eram ignoradas, a cidade violenta. Era lá o nosso foco. Hoje o foco é Arco do Futuro. Eles têm muita força, gente, porque a agenda é feita por eles.
A agenda não foi nós que fizemos. Foram eles. Então, o que esse governo de São Paulo diz e quer, e muita gente bem intencionada, não vamos, é que o Arco do Futuro, que é essa linha que pega as beiras do Tietê, Pinheiros e vai até Aricanduva, ele pretende incluir a população que está sem moradia. Nós estamos cansados de ver essa história. É em nome do transporte público e da moradia social que se fazem as operações urbanas, que se fazem a legislação que não se aplica. Então, mas para essa proposta, nós vamos ter uma sim. Nós vamos ter várias, mas uma, nós vamos nos unificar. Cada empreendimento vai ter que ter uma porcentagem de moradia social. Isso é lei em muitos países desse mundo, países capitalistas. Isso é lei. Vai ser 20%, vai ser 30%, vai ser aquilo que a gente conseguir. Ó, vamos jogar pra cima e depois a gente negocia. Arco do Futuro para nós é inclusão de moradia social, ponto! Na época da Erundina nós não conseguimos isso. E de repente, com o capital forte do jeito que está, nós podemos conseguir. Parte do investimento privado vai ser moradia social. O segundo ponto fundamental. Vocês sabem quanto tempo é a média de viagem na cidade de São Paulo? 2h30. Vocês sabem quanto tempo 1/3 das viagens leva? 3 horas. Vocês sabem quanto tempo 1/4 das viagens leva? 4 horas. E não tem um documento nesse país que diz que o transporte privado, o automóvel é prioridade na política urbana. Não tem nenhum. Mas ele é. Ele é. Por que o automóvel é prioridade? Tem isenção de imposto, a maior parte dos recursos urbanos são usados para abrir avenida, para o automóvel andar, como se adiantasse, não é? Por que o automóvel é a prioridade no transporte? Capital, gente, não esquece. Capital. A indústria automobilística e a indústria de petróleo, elas dominam o mundo. Eu não vou nem falar do que os automóveis causam de doenças, de mortes, porque é guerra civil no Brasil, 40 mil mortes por ano, aproximadamente. Transporte público e diminuição do número de automóveis em circulação. Isso, plano diretor. Eu defenderia, claro que muita gente vai lembrar outras coisas. Nós precisamos de parques para a área da chuva ter onde ir. Nós não podemos mais entubar córrego, muito menos rio, como o Maluf queria fazer 4 anos atrás. Nós precisamos dar um caminho para as águas. Tudo isso é importante. Mas para não dispersar, nós temos que nos concentrar. Habitação social e transporte público como lei. Lei, não vamos deixar eles fazer assim, faz o plano diretor e remete para a lei complementar. Não! Tem que exigir ali na Câmara Municipal. Nós queremos a lei dentro do plano diretor. E eu queria uma última coisa dizer a vocês.
Hoje eu falei muito pouco de agricultura, que eu atualmente estou muito voltada para a questão agrária. E eu acho que a agricultura urbana é muito importante. É importante você ter produção de alimento perto das cidades. Eu acho engraçado a elite brasileira. Ela adora copiar as cidades da Europa e dos Estados Unidos, mas certas coisas ela não copia. Como essa lei da inclusão social, como a lei de fazer um cinturão de produção agrícola saudável, sem veneno, perto da cidade. Para quê? Para o alimento não viajar. Não sei se vocês sabiam que quem mora em Manaus come tomate de Mogi das Cruzes. O tomate viaja de avião. Vocês acham que pode? Então nós queremos um alimento seguro perto de São Paulo. Então nós vamos fazer uma ponte com o MST, a Via Campesina, todos os companheiros que moram no campo. Pessoal, eu quero desejar muitas felicidades para a nossa luta, porque ela, se for bem sucedida, é o povo brasileiro quem vai ganhar. Obrigada!